Imagine descobrir que uma das sociedades mais misteriosas da história nasceu em um momento de medo, mas acabou se transformando em um símbolo de poder, estratégia e conhecimento oculto que atravessou séculos. Um símbolo tão forte que ainda hoje aparece em filmes, livros e teorias conspiratórias que fazem muita gente levantar a sobrancelha e perguntar: será que existe algo ali que nunca nos contaram? Agora pense comigo, um dragão não é apenas um monstro mitológico. Em praticamente todas as culturas antigas, o dragão representa poder primordial, força que vem da origem, conhecimento que poucos conseguem dominar. E é exatamente aqui que começa a história da Ordem do Dragão. Uma ordem criada na Europa medieval, envolta em política, guerra, religião e simbolismo ancestral. Uma organização que inspirou histórias de vampiros, teorias conspiratórias sobre dominação mundial e até discussões espirituais sobre consciência, poder e controle da realidade. Mas o que quase ninguém percebe é que, por trás de toda a mística, existe uma pergunta muito mais profunda. Por que sociedades humanas criam ordens secretas? E mais intrigante ainda, será que algumas dessas ordens entendiam algo sobre o funcionamento da realidade muito antes da ciência moderna? Hoje vamos mergulhar na origem da Ordem do Dragão, descobrir quem criou essa organização, quais países foram influenciados por ela, quais são as teorias conspiratórias mais famosas e o que tudo isso tem a ver com consciência, poder e percepção da realidade. E no meio dessa jornada, você pode acabar percebendo algo sobre o mundo que talvez nunca tenha pensado antes. O nascimento da Ordem do Dragão começou onde? Exatamente? E quando? A história começa no ano de 1408, Europa medieval. Um continente mergulhado em conflitos religiosos, guerras territoriais e disputas por poder. Nesse cenário surge uma ordem chamada Societas Draconistarum, ou, simplesmente, Ordem do Dragão. Ela foi criada pelo rei Sigismundo de Luxemburgo, governante do Sacro Império Romano Germânico e também rei da Hungria. Mas aqui vem o detalhe interessante. A ordem não era apenas política. Ela tinha um propósito claro: defender a cristandade contra o avanço do Império Otomano. Naquele momento histórico, os otomanos estavam expandindo rapidamente pela Europa Oriental, e muitos reinos cristãos temiam perder territórios e influência. Então Sigismundo reuniu nobres poderosos e criou uma fraternidade de elite, uma espécie de aliança sagrada entre líderes militares. Entre os membros mais famosos estava um homem que se tornaria lendário: Vlad II Dracul, pai de Vlad III, o famoso Vlad, o Empalador, famoso por suas mortes cruéis e viscerais. O mesmo personagem que inspirou a lenda do Drácula. O nome Dracul significa justamente isso: dragão, ou membro da Ordem do Dragão. E aqui a história começa a ficar mais curiosa, porque o símbolo da ordem era um dragão enrolado sobre si mesmo, muitas vezes representado segurando a própria cauda. Uma imagem que lembra muito um símbolo muito mais antigo, o dragão que devora a própria cauda, um símbolo milenar que representa ciclos, eternidade e transformação. Agora, pense nisso. Por que uma ordem militar medieval usaria um símbolo que já existia em tradições esotéricas muito mais antigas? A resposta: para sua expansão e influência. A Ordem do Dragão não ficou restrita a um único reino. Ela se espalhou por várias regiões da Europa, como Hungria, Romênia, Boêmia, Polônia, Croácia e o Sacro Império Romano Germânico. Esses territórios eram estratégicos porque formavam uma espécie de linha de defesa contra a expansão otomana. Mas, ao mesmo tempo, essa rede de nobres criou algo muito maior: uma teia de influência política. E como acontece em qualquer estrutura de poder, surgiram rumores. Alguns historiadores dizem que a ordem perdeu relevância após algumas décadas. Outros acreditam que ela se dissolveu naturalmente. Mas as teorias conspiratórias contam outra história. Agora vamos abordar o nascimento das teorias conspiratórias. Ao longo dos séculos, várias sociedades secretas começaram a ser associadas à Ordem do Dragão. Alguns dizem que ela influenciou a criação de ordens, como Rosacruzes, Illuminati e sociedades alquímicas da Europa.
Outros vão ainda mais longe. Existem teorias dizendo que linhagens aristocráticas ligadas à Ordem do Dragão continuaram exercendo poder oculto nos bastidores da política europeia. Claro, muitas dessas histórias são exageradas. Algumas foram criadas por escritores de ficção, outras surgiram na internet. Mas existe um detalhe curioso: sempre que um símbolo poderoso aparece repetidamente na história, ele carrega um significado profundo. Não necessariamente uma conspiração, mas um arquétipo. E esse arquétipo é o dragão como animal de poder. Aqui entramos em um ponto fascinante. Na cultura chinesa, o dragão representa sabedoria e poder celestial. Na alquimia, o dragão simboliza a energia primordial da transformação. Na psicologia simbólica, o dragão representa aquilo que guarda o tesouro interior, o conhecimento que exige coragem para ser acessado. Agora imagine a realidade como um campo de possibilidades. Algo parecido com o que a física quântica começou a revelar. A matéria não é sólida como parece. Tudo é energia organizada. Tudo é informação. Quando sociedades antigas criavam símbolos como o dragão, elas estavam tentando representar forças invisíveis da realidade. Forças que moldam comportamento, poder e consciência. Nesse sentido, a Ordem do Dragão pode ser vista como algo mais do que uma organização política. Ela representava uma elite que acreditava proteger algo considerado sagrado. Um conhecimento, uma estrutura de poder, ou até uma visão de mundo. Existem versões diferentes da história? Sim. Com o passar do tempo, muitas narrativas começaram a misturar fatos e fantasia. Alguns afirmam que a Ordem do Dragão tinha rituais ocultistas. Outros dizem que ela estava ligada a vampirismo simbólico. Essas ideias ficaram ainda mais populares com a literatura gótica do século XIX, especialmente com o romance Drácula, escrito por Bram Stoker. Nesse livro, o personagem Conde Drácula foi inspirado em Vlad III, filho de Vlad Dracul, e foi justamente aí que a imagem da Ordem do Dragão começou a se misturar com mitologia vampiresca. Mas, historicamente falando, não existem evidências de que a Ordem praticasse rituais sobrenaturais. Grande parte dessas histórias nasceu da imaginação popular e da fascinação humana por mistérios. O cinema também teve suas contribuições. Diga-se de passagem, o cinema ajudou muito a expandir essa aura de mistério. Filmes como Drácula, de Bram Stoker, retratam Vlad como uma figura quase sobrenatural. E séries como Castlevania exploram o arquétipo do vampiro como um ser que atravessa séculos de história, acumulando poder e conhecimento. Agora imagine que um personagem desses citados estivesse contando essa história. Seria algo mais ou menos assim. Os homens sempre temeram aquilo que não compreendem. Chamaram de monstros aqueles que ousaram dominar o poder do conhecimento. Mas a verdade é simples. O dragão nunca foi uma criatura. O dragão é um símbolo, um lembrete de que poder sem consciência se torna destruição. Essa perspectiva transforma completamente a narrativa. O dragão deixa de ser um monstro e passa a representar o domínio da própria natureza humana, para quem gosta de explorar essas camadas ocultas da história. Existe um livro que se tornou bastante conhecido entre pesquisadores de sociedades secretas, se chama Jovem Templário, o Guardião do Graal. A obra investiga conexões históricas entre linhagens nobres, símbolos antigos e tradições esotéricas da Europa. É um material interessante para quem gosta de estudar esses temas mais profundos e entender como símbolos e poder caminham juntos na história. Deixarei o link para sua compra segura dentro do Mercado Livre abaixo, na descrição deste vídeo. A verdadeira reflexão que deixo aqui sobre este assunto: a Ordem do Dragão pode até ter sido uma sociedade medieval, mas o símbolo que ela usava é muito mais antigo e continua vivo. O dragão representa aquilo que existe dentro de cada ser humano, a força que pode destruir ou transformar. Se a realidade é um campo de possibilidades, como sugere a física moderna, então consciência é o fator que organiza essas possibilidades. Quando alguém expande sua consciência, passa a perceber padrões invisíveis, conexões, estruturas, e começa a entender que poder real não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Talvez seja esse o verdadeiro significado
escondido por trás do dragão. A Ordem do Dragão nasceu em 1408 como uma aliança militar para defender a Europa. Mas ao longo dos séculos, ela se transformou em algo muito maior, um símbolo, uma inspiração para histórias, um arquétipo que continua aparecendo em filmes, livros e teorias conspiratórias. E talvez o motivo disso seja simples. O ser humano sempre foi fascinado por poder, mas ainda mais fascinado pelo mistério. E quanto mais investigamos a história, mais percebemos que muitos desses símbolos falam menos sobre sociedades secretas e mais sobre a própria consciência humana. Agora eu quero saber uma coisa. Você acredita que sociedades antigas realmente guardavam conhecimentos que hoje estamos redescobrindo? Ou acha que tudo isso é apenas mito e imaginação coletiva? Escreve aqui nos comentários porque essa conversa pode ir muito mais longe do que parece. E se esse tipo de história que mistura conhecimento, símbolos e expansão de consciência te provoca curiosidade, aproveita para explorar os outros vídeos do canal. Curta e siga o Decreto Sutil, porque quanto mais você mergulha nesses temas, mais começa a perceber algo interessante. O maior mistério da história talvez não esteja escondido em sociedades secretas. Talvez esteja na própria mente humana. Até a próxima, nos vemos no próximo vídeo.